Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa um demônio e acontece o pandemônio ao redor dele. Ou seja, Jesus faz um milagre claríssimo de vencer o demônio. E, no entanto, as pessoas têm dificuldade de crer. Diante do milagre, do sinal claro, as pessoas o acusam de estar expulsando o demônio com o poder do demônio. E outros, não satisfeitos com aquele sinal, para tentar Jesus, fazendo aqui uma espécie de o papel do próprio demônio, eles pedem a Jesus um milagre. É incrível. Deus, sim, Deus tenta falar ao nosso coração. Mas se nós estivermos com o coração fechado, nunca ouviremos a sua voz. É interessante nós vermos que algumas pessoas ficam pensando assim, puxa vida, se acontecesse um milagre na minha família, se uma pessoa fosse curada, se acontecesse algo de extraordinário, todo mundo iria crer e seria tão mais fácil. Veja, Jesus fez muitos milagres. E, no entanto, eis aí a reação retratada no Evangelho de hoje. As pessoas começam a acusar Jesus, as pessoas começam a tentar Jesus e daqui a pouco eles irão matar Jesus. Pois bem, aqui que está o problema. São Tomás de Aquino explica esse fenômeno estranhíssimo através do fato de que, colocando claro para nós o fato de que existem duas revelações. Uma revelação externa e uma revelação interna. Ou seja, Deus vem na história e Ele grita aqui fora na história, Ele fala através de milagres, através de pregações, através de ensinamentos da igreja, tudo aquilo que a gente faz, nosso movimento de evangelização, tentativa de evangelizar, de testemunhar, etc. Tudo que a gente faz aqui, o próprio site padrepauloricardo.org, isso é Deus que grita aqui fora, que fala. Essa é a primeira revelação, a revelação externa. Mas se a pessoa não abrir os seus ouvidos para a revelação interna, ou seja, para Deus que fala no seu coração, essa pessoa não irá dar o passo da fé. O passo da fé, ele acontece dentro de nós. Acontece na nossa alma. Ou seja, existe uma palavra interna, Deus está falando. É uma palavra que é quase um sussurro, é uma palavra, não é, bem discreta, suave, que fala dentro de nós. Pois bem, se você estiver disposto a ouvir esta palavra, você dará o passo da fé. Não vão ser os milagres que vão dar a você a fé. O milagre, ele é importante? O milagre, ele existe? Sim. Jesus pode fazer muitas coisas e faz, de fato. Mas o milagre, ou seja, essa revelação externa, a pregação, a doutrina, o testemunho, tudo isso que acontece aqui fora, externo, só vai ter uma reação positiva se a pessoa, no interior, abrir o seu coração e dizer, eu creio. É por isso que o justo vive pela fé. Não é? Ou seja, não é possível. Eu insisto, bato nesta tecla, falo, mas é que realmente essa é a realidade que nos une a Deus, é isso que nos conecta com Deus. O ato de fé em que você abre o olho para ouvir a palavra interior. Não é possível fazer um ato de fé sem que Deus intervenha, sem que Deus haja dentro de você. E quando Ele age dentro de você, o que Ele faz? Ele ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade. E aí você diz, eu creio, eu quero, é isso que eu quero. Esse é o fenômeno do crer. Assim, sim, nós podemos ouvir Jesus e não fazer como esta multidão atordoada que transforma tudo num pandemônio. Vamos ouvir o Cristo que fala ao nosso coração. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.